Noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal TI for All. Hoje vamos fazer a gravação do nosso primeiro vídeo sobre mentoria prática em PLS com OSPF BGP. Nessa mentoria você vai aprender os conceitos desde o básico até o advance na implementação do protocolo MPLS, ok? Objetivo. O nosso objetivo é entender como funciona o OSPF como Internal Gateway Protocol no core do MPLS. Ativar MPLS ativado nas interfaces, LDP estabelecendo os rótulos. Esses são os primeiros objetivos que nós vamos ter durante a nossa mentoria. OSPF como IGP no Core MPLS. O que é isso? O que é isso? O que isso nos quer dizer? Utilizando um protocolo de roteamento interno no core de um MPLS. O que é isso? Então vamos lá desmistificar e passar aqui mais uma borracha naquela dúvida que você tinha e limpar aquela cinza que existia e chegarmos então a uma conclusão do que é o OSPF operando no core de um MPLS. Objetivo: o OSPF é Open Short Path Fast, é utilizado como protocolo de roteamento interno, que é chamado também pela sigla IGP, Interior Gateway Protocol, dentro do Core MPLS, para garantir conectividade IP entre os roteadores que fazem parte da infraestrutura MPLS, ou seja, os roteadores P, que são chamados de provider, e os roteadores PE, que são chamados de provider edge. Ok? Nós podíamos não utilizar o OSPF, podíamos utilizar o ISIS, ok? Para essa configuração. Podíamos utilizar o IRJP, mas tem as suas desvantagens em utilizar o IRJP. Por isso é que muitos cores MPLS você não vai encontrar a utilizar o IRJP, nem utilizar o RIP, ok? Por que usar OSPF no Core MPLS? Então, agora gostaria de perceber o porquê. O porquê temos aqui 4 linhas mestres que vão nos definir o porquê da utilização do OSPF. Primeiro, o OSPF tem uma convergência rápida. O OSPF é dinâmico e responde rapidamente a falhas de rede. Segundo, suporte nativo a múltiplas áreas. Isso é top. Permite segmentar grandes redes. Terceiro, integração com MPLS. É verdade, fornece as rotas que serão utilizadas para estabelecer os túneis LSPS, Label Switch Path. Memorizem, cada uma dessas siglas é fundamental para aquilo que é o vosso grow up a nível desse fantástico protocolo, ok? Via LDP, padronizado e amplamente suportado. Facilita a interoperabilidade. Esse foi o quarto ponto, ok? Poderão haver mais pontos cruciais para que possam definir aquilo que é o motivo da escolha do OSPF. Mas para isto, nós aqui selecionamos apenas 4 pontos, ok? A seguir, OSPF como IGP no core. Como o OSPF se integra ao MPLS? Como é que ocorre, então, esse acasalamento entre o OSPF e o MPLS? O OSPF é responsável por trocar rotas IP entre os roteadores P e PE no backbone. Atenção, que também vocês já sabem o que é um backbone. Ok? E se não souberem o que é um backbone, não se preocupem. Nós estamos aqui para poder vos apoiar, ok? Um backbone é um roteador, é a área zero.
literalmente dizendo, ok? Então, vocês, quem tiver mais dúvidas sobre isso, também pode questionar, deixar nos comentários, que eu terei muito gosto em falar muito sobre backbone. Essas rotas IP são usadas para formar a tabela de roteamento RIB. Atenção! Essas rotas IPs são usadas para formar a tabela de roteamento RIB, ok? O LDP, Label Distribution Protocol, por sua vez, usa a tabela para quê? Para a criação de sessões com vizinhos LDP. Distribui rótulos como labels para os prefixos aprendidos via OSPF. Atenção que vocês estão a ouvir muito falar aqui de LDP, labels. Isso vai ser o vosso habitar normal quando tiverem a falar de MPLS. Por quê? Porque o MPLS não trabalha com IPs para fazer o encaminhamento de pacotes. Atenção, ele trabalha muito com labels, ok? Com labels, ok? Que em literaturas nós vamos encontrar rótulos e por aí fora. Então devemos ter muita atenção quanto a isso. O quarto, temos aí um quarto ponto. Com OSPF mais LDP, temos um Core MPLS funcional pronto para quê? Para transportar os circuitos VLAN L2 ou L3. Vamos chegar lá. Mas você já deve estar fazendo confusão, VPNs e por aí fora. Não, atenção. Existem vários tipos de VPN, mas vamos nos focar apenas aqui no nosso MPLS e falar sobre as VPNs que podem ser suportadas sobre este protocolo, ok? Exemplo de configuração de OSPF em um P. Nós já falamos sobre o P. O P é um router que pertence ao core, é um provider, ok? Então, o que é que temos aí? Router OSPF, com o processo ID 1, router ID, também vão saber o que é router ID, ok? Network, informamos a rede que, aí nós estamos a informar toda a rede, não é? Como uma espécie de uma sumarização, é a rede com prefixo 8, quer dizer que ela engloba todo o range de IP que faz parte da classe A, ok? E temos aí os comandos de verificação, que é o Show IP OSPF Enable, Show IP Route OSPF, Show MPLS LDP Neighbors e o Show MPLS Forwarding Table. Isso tudo vocês vão ver quando nós chegarmos no capítulo de implementação e começar a fazer as configurações, ok? Aqui só vamos falar mesmo de teoria. O que é então, nós falamos há pouco do Router ID, o que é Router ID? É necessário por isso é que eu disse, o nosso mão na massa é para tirar toda aquela palha, toda aquela dúvida que possa vir a existir quando tivermos a estudar uma solução. O que é Router ID? É a identificação lógica do roteador dentro do domínio OSPF. Funciona como um CPF do roteador no OSPF, único e permanente durante a operação. É usado para quê? Para identificar o quê? Origem das LSAs, que são o Link State Advertise, ok? Qual roteador é DR? DR, it's meaning Designate Router, ou quem é o BDR, que é o Backup Designate Router, ok? Nós falamos muito sobre isto quando abordamos sobre OSPF. Decisões de adjacência entre vizinhos. Como é escolhido o Router ID? Essas questões são aquelas questões que às vezes levanta muita preocupação. Como é que é feito então a eleição dos Router ID? Ordem de prioridade. Se configurado manualmente, o Router ID, este tem prioridade absoluta. Caso contrário, o maior IP
de loopback ativo do roteador. Caso não haja loopback, o maior IP da interface física ativa. Atenção, temos aqui um ponto de OBS. Se mudar, é preciso reiniciar o processo do OSPF, Clear IP OSPF Process, para que ele seja atualizado. Qual é a finalidade, então, de utilizarmos o router ID? Garantir que cada roteador tenha uma identificação única. Se alguém aparecer com um número de identificação, por exemplo, o teu bilhete de identidade, é falso. Porque o número é teu. Se aquela pessoa tiver, quer dizer que aquilo é falsificação. Ok? Permitir que as LSAs sejam reconhecidas e processadas corretamente. Ajudar a eleição de um DR e do BDR em redes multi-acesso, Ethernet, por exemplo. Ok? A seguir, quais são as vantagens de definir então um router ID de modo manual? Controle total. Você garante que cada roteador terá sempre o mesmo router ID, evitando o quê? Mudanças inesperadas. Estabilidade. Mesmo que uma interface caia, o router ID não muda enquanto definido manualmente. Facilita o troubleshooting, mais fácil identificar roteadores no banco de L6 e tabelas OSPF. Padronização. Em ambientes grandes é comum utilizar um IP de loopback como roteador de ID para consistência. Atenção, ouvem bem essa última parte. Padronização. Em ambientes grandes é comum usar um IP de loopback como roteador ID para quê? Para ter consistência. Resumo. O roteador ID no OSPF é a identidade do roteador dentro do processo de roteamento. Ele garante unicidade, organiza a base de L6, ajuda a eleição de DR e dos BDR e facilita gerenciamento. Definir manualmente é considerado uma boa prática. Atenção que ficou a dica, ok? Agora, MPLS ativado nas interfaces. O que é isso então? Por que é que temos que ativar? Vamos lá falar um pouco sobre MPLS ativado nas interfaces. Objetivo: para que o tráfego possa ser comutado via MPLS Label, é necessário habilitar o MPLS nas interfaces que interligam os roteadores P e PE. Então, como é que isso funciona? Quando você ativa o MPLS em uma interface, o roteador começa a usar o quê? Rótulos. Rótulos esses que também são chamados de labels. Para quê? Para encaminhar pacotes em vez de fazer lookup na tabela de IP. Atenção, atenção o que está a dizer aí. O roteador começa a utilizar os rótulos ou label para encaminhar pacotes em vez de fazer lookup na tabela de IP. Aí já começamos a desmistificar o conceito de utilizar IP para fazer o forward dos pacotes. Ok? O protocolo LDP, Label Distribution Protocol, é usado para quê? Para trocar rótulos com os vizinhos conectados diretamente. Ok? Essas interfaces passam a fazer parte do Label Switched Path, LSP, ok? Que é o caminho comutado por rótulo pelo qual os pacotes MPLS vão trafegar. Ok? Vou dar uma pausa aqui, já vou continuar.